Olá pessoal, dando continuidade então à verificação da segurança dos elementos metálicos submetidos à compressão, a gente vai então tentar encontrar ou tentar entender como se dá a resistência de elementos metálicos submetidos à compressão, tá? Bom, primeiro fato que a gente sabe que o elemento sob compressão ele vai estar sujeito à flambagem global e também à flambagem local. Então esses fatores vão influenciar diretamente na resistência do perfil que eu escolhi lá no pré-dimensionamento. Bom, como é que eles vão influenciar na resistência? É óbvio que a resistência vai ser diminuída conforme for mais esbelto, ok? Então quanto mais esbelto o material for, maior ele vai ter flambagem global, portanto ele vai ter que ter uma resistência reduzida por conta disso. Da mesma forma, os elementos componentes. Se os elementos componentes forem muito esbeltos, os esforços vão levar à flambagem local, tá? Então a gente tem uma redução também por conta da flambagem local, tá? Isso reflete diretamente então na resistência de cálculo. Então a resistência de cálculo vai levar em consideração o que não é um x, ok? Isso daqui é uma letra grega chamada Ki. Esse valor de Ki leva em consideração a flambagem global e depois a gente tem um fator de redução chamado de Q, ok? O que ele leva em consideração a flambagem local dos elementos do tipo AL, que é a aba, e do tipo AA, ok? Do tipo AA, lembrando que ele tem duas vinculações, tá? E aqui o resto basicamente é aquela equaçãozinha da resistência. A área vezes a resistência do material, que é a tensão de escoamento, isso vai dar uma unidade de força, ok? A área vezes a tensão de escoamento, a gente tem uma unidade de força, que nada mais é do que a nossa resistência de cálculo, reduzida pelo coeficiente de ponderação gama A1, que leva em consideração o escoamento e a perda de estabilidade, ok? Então a nossa resistência de cálculo é dada por esta equaçãozinha aqui, tá? Bom, o valor de Ki ele é dado pelo anexo E, ok? O anexo E da norma NBR 8800, enquanto que o valor de Q é dado pelo anexo F, que considera a flambagem local, ok? Então aqui está a nossa resistência de cálculo. Como é que a gente faz o cálculo do valor do fator de redução devido à flambagem global? O valor de Ki depende basicamente do índice de esbeltez reduzido, lambda zero, tá? O que isso significa? Se vocês lembrarem lá do gráfico de tensão-deformação, vocês vão se lembrar que à medida que a gente aumenta a tensão, a deformação também aumenta até o início da plastificação. Quando começa a plastificar, o gráfico começa a se arredondar, que não é uma região com a elasticidade pura, porque aqui eu tenho deformação plástica que não é recuperável e uma parte dessa deformação ela é elástica. E depois a gente tem a região de escoamento, tá? Então a hora que um material chega no seu limite de plastificação, ele começa a entrar em escoamento, tá? E aí o comportamento se altera. Quando a gente para pensar com relação à esbeltez, se a esbeltez ela é muito pequenininha, vai favorecer a plastificação e o escoamento. Conforme eu vou aumentando o comprimento, ele vai facilitar a flambagem elástica. Então eu saio da plastificação e vai para a região elástica. Então eu tenho dois comportamentos distintos, por isso que a gente subdivide o comportamento em duas situações. Se o lambda zero for menor do que 1,5, o valor de Ki obedece a essa formulação aqui. Caso contrário, se o lambda zero for maior que 1,5, ele obedece a essa outra equação. E o que é o lambda zero? O que é nosso índice de esbeltez reduzido? Nada mais é do que a relação entre a resistência bruta dividido pela sua força
de flambagem, tá? Só que aqui, essa relaçãozinha aqui está relacionada com o índice de esbeltez, a gente também tem uma influência direta da flambagem local, ok? Então, o lambda zero depende do fator de redução devido à flambagem local, ok? Então, lambda zero nada mais é do que a raiz quadrada de valor de Q multiplicado pela área bruta vezes a resistência do material, ou tensão de escoamento do material, dividido pelo NE, que nada mais é do que a força de flambagem elástica, força axial de flambagem elástica. Isso é dado pelo anexo E da norma, ok? Então, para a gente saber qual que é o fator de redução devido à flambagem global, a gente também precisa saber o valor do coeficiente de redução, ou fator de redução, que depende basicamente da flambagem local, ok? Então, a gente não consegue determinar o valor de Q sem antes determinar o valor do Q, ok? Então vamos lá, então a gente parte então para tentar encontrar o valor de Q. Quando a gente tiver um dos elementos componentes ou os dois elementos componentes com esbeltez acima da esbeltez limite dada pela norma, então o valor de Q vai ser sempre menor do que 1. Para cada tipo de elemento componente, ou o AA ou o AL, a gente tem um valor de Q associado a cada um deles. Então, para elementos do tipo AL, o valor de Q é o QS. Para elementos e componentes do tipo AA, aquele que tem duas vinculações, que basicamente são as almas, ele possui o valor de QA. Ok? Então, a gente tem dois valores de Q que compõem o valor de Q de flambagem local, tá? Tanto da alma quanto da aba, ok? Então a gente tem o seguinte, tem o QS e o valor de QA. O QS é referente à flambagem local dos elementos do tipo AL e o QA é referente ao elemento componente do tipo AA, com duas vinculações, tá? Lembrando que o B é a largura do elemento componente e o T é a espessura desse elemento componente. Qual que são os valores limites que a norma determina? Então, para abas de cantoneira simples, lembrando que abas de cantoneira simples, eles são elementos do tipo AL, ou seja, só tem uma vinculação. Então, elementos de cantoneira simples, a esbeltez limite é dada por essa equaçãozinha aqui, 0,485 E sobre Fy, tirando sua raiz quadrada, ok? Da mesma forma, os outros tipos de seção transversal. Só observando que o grupo 4 e o grupo 5 são do mesmo tipo de seção transversal, só que são formados ou conformados ou fabricados de formas distintas. No caso do elemento do tipo, do perfil do grupo 4, são perfis laminados, enquanto que os do grupo 5 são chapas metálicas recortadas e soldadas, ok? Então a formação do perfil é dada por soldas, ok? Então aí o flambagem se comporta também ligeiramente diferente, então a gente tem uns valores distintos, ok? E há uma seção do tipo T laminados, tá? Isso daqui é para o grupo AL. Quando a gente tiver para o grupo AA, a gente tem uma outra tabelinha, mas como vocês viram ali, está um pouquinho mais à frente. Vamos primeiramente tentar entender como é que a gente verifica a esbeltez dos elementos do tipo AL com uma única vinculação, tá? Se for elementos do grupo 1, lembrando que elementos do grupo 3 são elementos do tipo cantoneira, tá? Então a gente tem essa esbeltez limite, que é basicamente o limite para o início da plastificação, e depois a gente tem a esbeltez limite para o início do escoamento. Então aqui é o limite de plastificação e aqui a gente tem o limite de escoamento, tá? Se a gente tiver
um elemento medianamente esbelto, né, ou seja, está entre a plastificação e o escoamento, tá? Se a esbelteza do elemento componente estiver entre esses dois limites, então o valor de QS é dado por esta equaçãozinha aqui. Lembrando que esta equaçãozinha é especificamente para o tipo cantoneiro, tá? Se caso ele seja extremamente esbelto, né, mais esbelto do que o limite de escoamento, então a gente tem o QS determinado por essa outra equaçãozinha, tá? Da mesma forma do grupo 4 e do grupo 5 e do grupo 6. Só uma observaçãozinha aqui, ó, o KC, esse KC só acontece para perfis soldados, tá? Lembrando que o KC nada mais é do que 4 dividido pela raiz quadrada da relação entre a altura dividido pela espessura do elemento componente, ok? Então aqui a gente tem o valor de KC, lembrando que se ele extrapolar abaixo de 0,35, eu vou considerar o KC igual a 0,35. Se ele for acima de 0,76, eu vou considerar o valor de KC igual a 0,76 também, ok? Isso daqui vai ficar mais fácil, mais claro de se entender quando a gente resolver alguns exemplos, tá? Esse daqui é do grupo E, o grupo 6. E agora a gente vai continuar com os elementos do tipo AA, com duas vinculações, tá? Que basicamente são as almas. O valor do QA nada mais é do que a relação entre a área efetiva dividida pela área bruta, tá? Ok? A área efetiva da seção transversal, então se eu cortar aqui eu tenho uma área da seção transversal, a área bruta. Mas quanto dessa área ela é efetiva? Uma área efetiva nada mais é do que a área bruta, subtraído todas as diferenças entre a largura real da largura efetiva. Está multiplicado, obviamente, pela espessura. Ok? Basicamente eu estou tirando aqueles trechos que não estão trabalhando no perfil. Tá? Então eu retiro aquilo lá e aí eu tenho então a área efetiva. Tá? B e T são largura e espessuras do elemento e BF é largura efetiva do elemento comprimido. Tá? Parece simples então, mas a gente precisa então encontrar o valor da largura efetiva dos elementos AA. Tá? Como é que a gente calcula essa largura efetiva? Tá? Por essa equaçãozinha aqui, ó. 1,92 vezes T raiz quadrada de E sobre Epsilon, lembrando que é o módulo de elasticidade, e o sigma nada mais é do que a tensão ao qual o elemento está submetido. Só que essa tensão aqui, como a gente não sabe se o perfil vai resistir, a gente não tem certeza de como ele vai se comportar, então a gente vai utilizar o sigma como um valor aproximado pela multiplicação do Qi, que é o fator de redução devido à flambagem global, vezes o Fy. Mas, professor, você tinha acabado de falar para a gente que o fator Qi não consigo encontrar sem o valor do Q, ok? Sem o valor do Q eu não consigo achar o valor de Qi. E aí ficou um círculo que a gente não sai do lugar. Então, para a gente sair desse impasse, a gente adota o valor de Qi, utilizando o valor de Q igual a 1. Então, a gente volta lá atrás, né? A gente volta lá atrás. Vamos ver se eu consigo voltar rapidinho aqui. Eu volto aqui e utilizo o valor de Q igual a 1. Faço essa equaçãozinha aqui. Com base nessa equaçãozinha eu tenho lambda 0, com o lambda 0 eu contenho então o valor de Qi. Sabendo então o valor de Qi, então eu consigo encontrar então a tensão no elemento a ser analisado, ok? A gente pode adotar dessa forma ou então simplesmente supor que a tensão no elemento vai ser igual a tensão de escoamento, que é a situação mais crítica, e aí eu posso utilizar dessa forma, ok? E isso daqui é uma primeiro chute, né? Primeira aproximação, tá? Então com isso eu tenho a largura efetiva
E a largura efetiva, obviamente, nunca pode ser maior do que a largura existente, tá? Senão não faria sentido. Então, se ela for maior do que a largura existente, a gente considera BF igual a B. Ou seja, a área efetiva nada mais é do que a área bruta, tá? Bom, sabendo de tudo isso, esqueci de falar um detalhe, né? O valor CA. Esse valor de CA depende do tipo de perfil, tá? Se for uma mesa ou uma de seções tubulares, o CA é igual a 0,38. Todos os outros elementos componentes serão 0,34. É esse valorzinho que vai nessa parte, nesse ponto da equação, ok? Com base nisso, a gente consegue então encontrar o valor de BF. Sabendo o valor de BF, a gente tem a área líquida, a área efetiva. Com base na área efetiva, então a gente tem o valor de QA. Ok? Valor de QA, a gente tem o valor de QS que eu mostrei anteriormente. Com isso, a gente tem o fator de redução devido à flambagem local. Para perfis tubulares, a gente também tem que verificar a sua esbiotez, que é dada pelo diâmetro dividido pela sua espessura, que também tem o seu esbiotez limite, que é dado por 0,45 vezes a relação entre o módulo de elasticidade e a resistência ao escoamento, ok? Tendo o valor de flambagem local, a gente volta lá e tenta encontrar o valor de Q. A gente volta aqui, ó. Tendo o valor de Q, eu tenho lambda zero, encontro o valor de Q, com o valor de Q e o valor de Q, então eu tenho o valor da resistência à compressão, ok? Esse vídeo termina aqui, eu continuo logo em seguida no próximo vídeo. Obrigado.